Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, lido por Sónia Pedro. Capítulo 115. Perqueguisa estava a cidade corrigida para se defender, quando el rei de Castela pôs cerco sobre ela. Nenhum falamento deve mais vizinho ser deste capítulo que haveis ouvido, que poermos logo aqui brevemente de que guisa estava a cidade, jazendo el rei de Castela sobre ela. E per que modo punha em si guarda ao mestre e agentes que dentro eram, por não receber dano de seus inimigos, e o esforço e forteza que contra eles mostravam, enquanto assim esteve cercada. Onde sabe que, como o mestre e os da cidade souberam a vinda del rei de Castela e esperaram seu grande e poderoso cerco, logo foi ordenado de recolherem para a cidade os mais mantimentos que haver pudessem, assim de pão e carnes como quaisquer outras coisas. E iam-se muitos às lesírias em barcas e bateis, depois que Santarém esteve por Castela, e dali traziam muitos gados mortos que salgavam em tinas e outras coisas, de que fizeram grande assalmamento. E colheram-se dentro da cidade muitos lavradores com as mulheres e filhos e coisas que tinham, e de outras pessoas da comarca da Regedor, daqueles a que prouxe de o fazer. E daqueles que passaram o Tejo com os seus gados e bestas, e o que levar puderam, e se foram contra Setúbal e para Palmela. Outros ficaram na cidade e não quiseram dali partir. E tais aí houve que puseram todo o seu e ficaram nas vilas que por Castela tomaram voz. Os muros todos da cidade não haviam míngua de bom reparamento, e em 77 torres que ela tem a redor de si, foram feitos fortes caramanchões de madeira, os quais eram bem fornecidos de escudos e lanças, e dardos, e bestas de torno, e de outras maneiras com grande abundância de muitos viratões. Havia mais em estas torres muitas lanças de armas e bacinetes e de outras armaduras que reluziam, tantas que bem mostrava cada uma torre per si que a bastante era para se defender. Em muitas delas estavam trons bem acompanhados de pedras e bandeiras de São Jorge e das armas do reino e da cidade, e de outros alguns senhores e capitães que as punham nas torres que lhes eram encomendadas. E ordenou o mestre com agentes da cidade que fossem repartida a guarda dos muros pelos fidalgos e cidadãos honrados, aos quais deram certas quadrilhas e besteiros e homens de armas para a ajuda de cada um guardar bem a sua. Em cada quadrilha havia um sino para repicar quando tal coisa vissem. E como cada um ouvia o sino da sua quadrilha, logo todos rijamente corriam para ela, porquanto às vezes os que tinham carrego das torres vinham-se passar pela cidade e deixavam-nas encomendadas a homens de que muito fiavam. Outras vezes não ficavam em elas senão as atalaias, mas como davam à campã, logo os muros eram cheios e muita gente fora. E não somente os que eram assinados em cada lugar para defensão, mas ainda as outras gentes da cidade, ouvindo repicar na sé e nas outras torres, avivavam-se os corações deles, e os mosteirais, dando folgança a seus ofícios, logo todos com armas corriam rijamente para onde diziam que os castelãos mostravam de vir. Ali viríeis os muros cheios de gentes, com muitas trombetas e brados e apupos, esgrimindo espadas e lanças e semelhantes armas, mostrando forteza contra seus inimigos. Não curavam então do texto que diz que mais ajuda a Igreja ao reino com suas orações que os cavaleiros com as armas. Não se guardava ali a de Gratal clerici arma portantes, aos quais, segundo o direito, não convém de tomar armas, posto que seja para defensão da terra. Mas clérigos e frades, especialmente da Trindade,
Logo eram nos muros com as melhores que haver podiam. Cada uns de noite velavam suas torres, e os das quadrilhas roldavam todo o muro e torres de uma quadrilha até a outra. E outras sobre roldas andavam pelos muros, umas indo e outras vindo. E não embargando todo isto, o mestre, que sobre todos tinha especial cuidado da guarda e governança da cidade, dando o seu corpo a muito breve sono, requeria per muitas vezes de noite os muros e torres com tochas acesas ante si, bem acompanhado de muitos que sempre consigo levava. Não havia aí nenhuns revés dos que haviam de velar, nem tal a que esquecesse coisa do que lhe fosse encomendado, mas todos muito prestes a fazer o que lhe mandavam, de guisa que, a todo o bom regimento que o mestre ordenava, não minguava a abundância de trigosos executores. De 38 portas que há na cidade, as 12 eram todo o dia abertas, encomendadas a bons homens de armas que tinham cuidado de as guardar, pelas quais nenhuma pessoa que muito conhecida não fosse havia de entrar nem sair sem primeiro saber em certo por que razão ia ou vinha. E ali atravessavam paus com tavoado para dormir os que tal cuidado tinham, por de noite serem deles acompanhados. E nenhum malicioso ser atrevido de cometer nenhum erro. E de algumas portas tinham certas pessoas de noite as chaves, por razão dos bateis que tais horas iam e vinham de além com trigo e outros mantimentos, segundo ledes em seu lugar. Outras chaves apanhava um homem cada noite de que o mestre muito fiava, e vendo primeiro como as portas ficavam fechadas, lhes levava todas aos espaços onde pousava. Acerca da porta de Santa Catarina, da parte do arreal, por onde mais acostumavam sair à escaramuça, estava sempre uma casa prestes com camas e ovos e estopas e lençóis velhos para romper e salurgiam e triaga e outras necessárias coisas para pensamento dos feridos quando tornavam das escaramuças. Na ribeira havia feitas duas grandes e fortes estacadas, de grossos e valentes paus, que o mestre mandara fazer ante que el rei de Castela viesse, por defender o combate da ribeira. E eram feitas desde onde o mar mais longe espraia, até terra junto com a cidade. E uma foi caminho de Santos, a fundo da torre da Atalaia, contra aquela parte onde entendeu que el rei poria seu arraial. Outra fizeram no outro cabo da cidade, junto com o muro dos Fornos da Cal, contra o mosteiro de Santa Clara, as quais eram destacadas, dobradas e assim bastas, que nenhum de cavalo podia passar por elas, e tão poucos homens de pé, sem primeiro subindo per cima da altura dos paus, que lhe seria grave coisa de fazer. E entre as ordens das dobradas estacas havia espaços em pedra deitada em que um batel pudesse caber sem remos, postos através, se cumprisse de se ali colher. Não deixavam os da cidade, por serem assim cercados, de fazer a barbacanda ao redor do muro da parte do arraial, desde a porta de Santa Catarina até a torre de Álvaro Pais, que não era ainda feita, que seriam 2 tiros de besta. E as moças, sem nenhum medo, apanhando pedra pelas herdades, cantavam altas vozes, dizendo: esta é Lisboa prezada, mirá-la e leixá-la se quiserdes carneiro, que não deram ao andeiro, se quiserdes cabrito, qual deram ao bispo. E outras razões semelhantes. E quando os inimigos os turvar queriam, eram postos em aquele cuidado em que foram os filhos de Israel, quando o rei Serges, filho do rei Dário, deu licença ao profeta Neemias que refizesse os muros de Jerusalém, que guerreados pelos vizinhos de arredor e os não alçassem, com uma mão punham a pedra e na outra tinham a espada para se defender. E os portugueses, fazendo tal obra, tinham as armas junto consigo com que se defendiam dos inimigos quando se trabalhavam de os embargar que a não fizessem. As outras coisas que pertenciam ao regimento da cidade, todas eram postas em boa e igual ordenança.
e não havia nenhum que com outro levantasse ruído, nem lhe empecesse per talentosos excessos, mas todos usavam de amigável concórdia, acompanhada do proveito comum. Oh, que formosa coisa era de ver um tão alto e poderoso senhor como El Rei de Castela, com tanta multidão de gentes, assim per mar como per terra, postas em tão grande e boa ordenança, ter cercada tão nobre cidade. E ela assim guarnecida contra ele de gentes e de armas com tais avisamentos por sua guarda e defensão. Entanto que diziam os que o viram que tão formoso cerco de cidade não era em memória de homens que fosse visto de muito longos anos até aquele tempo.